Bem, nós falamos de diversos métodos onde o nosso objetivo era remover a água, remover a umidade do produto. Agora, nós vamos falar de alguns métodos aonde a conservação de alimentos ela é conseguida não mais pela remoção de água, mas pela adição de elementos. O princípio básico dessa adição de elementos é a redução da atividade de água. Então, nos processos de secagem, o que a gente fazia? A gente removia a água, tá certo? Agora, nós vamos fazer o que para conseguir essa redução de atividade de água? Nós vamos adicionar solutos, certo? Então, ao adicionar solutos, eu vou aumentar a concentração e vou também conseguir reduzir a atividade de água. Em geral, essa redução ela pode ser obtida geralmente ou pela adição de açúcar, sacarose mesmo, né? Açúcar comum, ou também pela adição de sal. Aí vai depender do tipo de produto, né? Geralmente para frutas, a gente adiciona açúcar. Para carnes, pescados, a gente adiciona o sal. O processo por adição de açúcar, ele geralmente é associado com o aquecimento, né? E aí a gente vai combinar então a redução da atividade de água com o aquecimento. Então, quando eu adiciono o açúcar, o que eu promovo no meu alimento? Um aumento na pressão osmótica e uma redução da atividade de água. Esses fatores são desfavoráveis para o crescimento de micro-organismos. Aliados ainda mais ao aquecimento, eu tenho um bom método de conservação de alimentos. E quem vão sobreviver, então? Os micro-organismos osmofílicos, que são aqueles micro-organismos que sobrevivem em altas pressões osmóticas, em baixo teor de umidade, em baixos valores de atividade de água, né? E aí, para complementar, então, o meu processo, já que esses micro-organismos sobrevivem, como que eu vou impedir que eles estraguem, que eles deteriorem o meu alimento? Aí eu vou promover um tratamento térmico associado com um fechamento hermético que vai reduzir também a concentração de oxigênio. Esses produtos que são conservados então pela adição de açúcar fazem parte da nossa vida. Geleias, os doces em massa, aqueles doces de colher, ou os doces de cortar, né? Goiabada, marmelada, as frutas cristalizadas que estão aí nos panetones na época de Natal, as frutas glaceadas também, as frutas em conservas que são chamadas, né, de compota, tem a lata de pêssego, tem as compotas de goiaba, o leite condensado também, né? Ele sofre adição de açúcar e o melaço que algumas pessoas usam para adoçar no lugar de açúcar. Como que é feito então a geleia? A gente vai estudar a geleia com mais detalhes mais para frente. Mas o princípio básico da geleia é polpa ou suco de fruta que vai ser adicionado de bastante açúcar, né, a sacarose, mas também adiciona a pectina, que é responsável pela formação de gel, e um pouco de ácido, porque para essa pectina comum gelificar, ela precisa de um pH ácido, e aí a gente vai ter um equilíbrio entre a pectina, a acidez e o açúcar, e vai formar um produto que todo mundo conhece, que tem um aspecto gelatinoso. A concentração final da geleia é em torno de 60 a 65 a 70 graus Brix. Então, se eu imaginar a minha fruta, em geral, a fruta tem em torno de 10
a 12, 13 graus Brix, essa concentração de sólidos, ela aumenta até 65. Em parte porque eu adicionei açúcar, e em parte também porque houve a evaporação de água, né? No processo de cocção, parte da água ela vai ser evaporada também. Então, eu consigo pegar a minha polpa, o meu suco de fruta, que tinha aí de 9, 10 a 13 graus Brix, e obter um produto final de 65 a 70 graus Brix. Um produto bem mais concentrado, e a gente tem o aquecimento, né, que vai também ser um importante agente na conservação. Outro produto bastante comum são os doces em massas. Esses doces em massas, eles podem ser aqueles doces que a gente come de colher, né, que geralmente são vendidos em pote, ou os doces de corte, a goiabada, a marmelada, a pessegada. Como que se obtém esse doce em massa? Então, eu vou pegar o suco ou a polpa de fruta, vou cozinhar com açúcar, né? Então, mais uma vez, eu adiciono o açúcar e vou ter uma parte de evaporação de água durante o cozimento, e o produto ele vai engrossando, vai ficando cremoso, né? Se eu quiser ter um produto de corte, eu posso também adicionar um pouco de pectina para favorecer essa geleificação, e vou ter concentrações também bastante elevadas, dificultando o crescimento do micro-organismo, aliados ao calor do cozimento. E se ele está num pote, eu tenho também o fechamento hermético das minhas tampas. Outro produto onde se adiciona açúcar são as compotas de fruta ou as conservas de frutas, né? Quando elas estão no vidro assim bonitinho, a gente consegue ver, mas é comum também o pêssego em calda, o figo em calda, que é obtido como? Aí a fruta está em pedaços, né? Ou inteira, e é adicionado a essa fruta um xarope de açúcar. E essa fruta ela vai ser cozida, então, nesse xarope de açúcar, e precisa ou de um processo de esterilização ou um processo de pasteurização para conseguir também dar uma estabilidade maior para o produto. A gente tem também as frutas cristalizadas ou glaciadas, que são aquelas frutas comuns de panetone, né? Essas frutas elas são submetidas então a um cozimento e um xarope de açúcar, que começa um xarope bem ralinho e depois vai trocando para um xarope mais concentrado. E aí o que acaba acontecendo? Eu vou ter uma desidratação osmótica. Eu tenho o meu produto aqui, ele vai ser colocado numa calda de açúcar muito mais concentrada que ele. Opa, sumiu a imagem, cadê a minha fruta? Volta aqui, fruta. Então, o meu pedacinho de fruta aqui, e esse amarelinho é a calda de açúcar. E aí, o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que a fruta, ela tem uma concentração de sólidos de 9 a 12, 13 graus Brix? E a minha concentração do açúcar está aqui de 25 a 70. Então, o que acontece? Para tentar equilibrar, porque tudo tende ao equilíbrio, vai começar a sair água de dentro da fruta, porque a fruta tem muito mais água, vai sair água de dentro da fruta para a minha calda, que está bastante concentrada, e ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Vai entrar açúcar da minha calda na minha fruta. Então, eu tenho dois movimentos que acontecem simultaneamente. Eu tenho a saída de água do interior da fruta para a calda de açúcar, e tenho a entrada de partículas de açúcar para o interior da minha fruta. Isso na tentativa de se atingir o equilíbrio. Por quê? Porque a minha fruta, ela tem, vamos supor, em torno de 10 graus Brix, e o meu xarope, ele tem 25, depois eu vou aumentando até chegar a 60 graus Brix. Então, a gente vê
que essa diferença da concentração favorece essa saída de água e a entrada do açúcar. Posteriormente, a fruta ela vai ser lavada, vai ser levada para secar numa temperatura de 50 a 55 graus Brix e vai formar cristais na superfície, ou pode ser usado aquele açúcar de confeiteiro também para fazer a selagem da minha fruta glaceada.